O PIB cearense cresceu quase 5 vezes mais que o brasileiro nesse semestre. Os dados foram apresentados hoje pela Secretaria de Planejamento e pelo IPESP. Os setores de serviço e indústria alavancaram o crescimento. Em contrapartida, a agropecuária amargou queda considerável por conta da seca deste ano. Um aumento de 2,9% em comparação com o ano passado. Este foi o crescimento do Produto Interno Bruto cearense neste primeiro semestre. O índice é quase 5 vezes maior que o do Brasil, que cresceu 0,6% no mesmo período. O principal motor foi o setor de serviços, que responde por 70% da economia cearense. Houve um incremento de 5,8%, puxado principalmente pelo comércio, turismo e transportes. Já a indústria teve um crescimento de 2,2% no PIB, motivado pelos segmentos da construção civil, eletricidade, gás e água. Por outro lado, apesar do bom desempenho da fruticultura irrigada, a agropecuária sofreu queda de mais de 30%, retração causada pela violenta estiagem deste ano. Nós temos quase 90% do nosso território encravado no semiárido. Isso quer dizer que tem 150 municípios que vivem nessa dependência, nessa vulnerabilidade da chuva. Se chover, a gente tem um bom inverno. Se não chover, a gente cai a produção em torno de 50%, com mais de 40%, como a gente viu. De acordo com o secretário de Planejamento, Eduardo Diogo, os efeitos dessa queda no estado não são mais graves porque a agropecuária só representa 5% da economia cearense. Quando a gente analisa a economia como um todo, a gente vê que esse impacto ele fica diluído. Face os setores de comércio e serviço e o setor industrial representarem 95% da economia como um todo e todos os dois terem tido um crescimento bastante significativo, né? O setor agropecuário representa 5%, então quando a gente analisa o quadro geral, isso fica de certo modo diluído. Em relação ao comércio exterior, não houve grandes variações no comparativo com o ano passado. A crise econômica mundial fez com que as exportações crescessem menos de 1% neste primeiro semestre. Em contrapartida, as importações aumentaram em 22,41%. Essas importações, é que eu digo, são as importações saudáveis, porque basicamente, né, são matérias-primas, são insumos para a indústria de transformação, né, o que vai fazer com que a economia do Ceará continue crescendo e se desenvolvendo a partir de uma produção aqui no estado. Para esse segundo semestre, a expectativa é que o PIB alcance índices ainda melhores. A projeção é de fechamento de 2012 com um crescimento da economia cearense em torno de 4,5%. Vários fatores explicam esse otimismo, como por exemplo as tradicionais datas comemorativas. Mas este ano, novos elementos surgem que devem aquecer ainda mais a indústria e o comércio. Entre eles, as políticas anunciadas de redução do IPI, das taxas de energia e as próprias eleições. Nesse ano de 2012 em específico, teremos do ponto de vista das eleições, sem dúvida, aí um aspecto bastante relevante para o incremento da economia como um todo no segundo semestre.